Olá, estamos novamente aqui com Previsão do Tempo, programa da Cooper Alpha, junto com Peter Scheuer. Peter, passamos um mês meio bagunçado aí, cara. O que tu pode me dizer dessa confusão de chuva em excesso, inundações, um monte de controvérsias do tempo aí, para a gente fazer um resuminho disso que passou, para a gente falar depois um pouquinho mais para frente, do que tem o clima para nós. O outubro ele é um mês que ele é caracterizado por ser mais chuvoso, principalmente nas áreas do oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul, mas com destaque para o oeste do estado catarinense. Ele é sempre mais chuvoso nessas áreas por conta do fluxo de ar quente e úmido que vem da floresta amazônica, acaba compactando na formação de muitas nuvens carregadas, tempestades e as chuvas elas ficam em excesso nessa época do ano. Então, outubro ele é um mês que, climatologicamente falando, é o mês que ele é mais chuvoso e provavelmente que agora, nessa última semana do mês de outubro, ele já vai secando gradativamente, já começa a A ter gente vai ter uma transição de um clima mais chuvoso para um clima mais seco? Exatamente, exatamente. Climatologicamente, em novembro ele já começa a ser um mês um pouco mais seco. Os dias eles ficam mais aproveitáveis para as atividades ao ar livre e, e também a gente tem a maioria pelo menos aí das projeções computacionais já vem indicando que o mês de novembro ele vai ser mais seco, começando agora por esse finalzinho de outubro, a última semana de outubro já começa a secar em praticamente toda a região sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, algumas áreas aí do sudeste do Brasil também já começa a secar. Essas chuvas elas ficam mais regulares nas áreas do norte do país e também no centro-oeste. E na região aí do centro ao sul, a gente vai seguindo com um tempo mais seco. Então, novembro, dezembro, janeiro tudo está indicando que a gente vai ter períodos mais de seca, tempo mais estável, o sol ele acaba predominando mais, não que não vá ter chuva, vai ter chuva, mas provavelmente não vai suprir a média. Aquelas pancadas típicas de verão, provavelmente elas vão acontecer mais ou menos ali na segunda quinzena de dezembro por conta do calor e da umidade. Mas isso vai refletir alguma coisa para as culturas que a gente tem, digamos, em pleno desenvolvimento, ou enchimento de grãos, no caso do milho, essa coisa toda, teremos problema? Você vê isso, Peter? O solo ainda ele está bem encharcado, ele tem bastante umidade no solo, ainda tem alguns períodos de frio tardio, aquela condição lá de amplitude térmica, frio pela manhã, quente à tarde, já vai ser sentido agora nessa última semana de outubro, ao longo do mês de novembro também a gente vai ter períodos de friozinho fora de época e períodos de calor também fora de época. Por exemplo, semana que vem, as mínimas elas ficam próximas dos seus 10 a 13 graus no oeste da região sul do Brasil ao amanhecer e à tarde pode chegar até 30. Como o solo está muito úmido, tem esse frio fora de época, a mínima da relva ela fica baixa. Então, alguma doença associada principalmente à umidade pode estar atingindo alguma cultura, principalmente essas aí que estão em enchimento de grão. Nós temos, digamos assim, um problema no trigo, que é a questão também de efetiva surgimento de giberela, principalmente, que o produtor não consegue fazer tratamento. Nós temos algumas lavouras prontas aí que começa a aparecer um pouquinho de trigo brotado, aí também que reduz o falling, que praticamente condena o trigo também. E nós temos lavouras implantadas de soja e de milho. E essas aí estão efetivamente em um processo muito lento de desenvolvimento. Então, aquilo que você já comentou, você já disse que vai parar um pouquinho essa chuva, mas você imagina, digamos assim, um período longo sem chuva nesses 3 meses aí, ou vamos ter, digamos assim, cada 15 dias, dá para falar alguma coisa nesse sentido? Tudo está indicando, as projeções computacionais elas vêm indicando que o mês de novembro, dezembro e janeiro são meses que são um pouco mais secos, ou seja, os dias eles são mais ensolarados. Vai ainda ter chuva? Vai, mas são chuvas que são, teoricamente falando, típicas da época do ano, no mês de novembro, pelo menos uma ou duas frentes frias ainda deve estar ingressando pela região sul do Brasil, pegando parte aí do Mato Grosso do Sul, e provavelmente que a gente vai ter aquelas pancadas típicas, clássicas de verão ali na segunda quinzena de dezembro por conta do aquecimento. Esse frio fora de época que a gente teve em setembro, outubro, provavelmente vai ter uma cobrança mais futuramente, pelo menos uma ou duas ondas de calor. E
E um tempo mais seco, assim, provavelmente massas de ar que mantém uma amplitude térmica maior, frio pelas manhãs, quente durante as tardes. Então isso deve ser uma das características, pelo menos até janeiro. Aí lá por fevereiro que começa a ter aquelas chuvas mais generalizadas, mais típicas de verão, que pode ser que fique próximo acima da média, mas a temperatura ela fica um pouquinho abaixo da média em fevereiro. Com relação a essa transformação do tempo, vamos ter essa mudança, saída da laninha ou não vamos ter? Como é que você vê esse fator climático? Laninha provavelmente que a gente vá ter até esse verão ainda, a influência do Laninha. Depois, mais ali para o final de abril, maio, daí já começa a entrar para uma neutralidade. Só que as neutralidades elas têm uma característica que elas não ficam, elas não têm uma sustentação por muitos meses. Então provavelmente que a neutralidade ela pegue parte do outono, inverno e mais lá para final da primavera do ano que vem, mais em direção ao verão do ano que vem, aproximadamente daqui a um ano a gente começa a ter os sintomas do El Niño. Então o El Niño daí já começa a predominar aqui pela nossa região. Que bom, pelo menos uma notícia para uma safra de 2023, Sim. 24. Essa é a ideia de uma mudança efetivamente do clima, do que a gente está vivendo, o clima de agora. Então esse foi Peter Scheuer, conosco aqui no programa Previsão do Tempo da Cooper Alpha, e voltamos no próximo mês.